Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer nossa revisão Enem 2021. Nessa questão de eletricidade, vamos revisar conceitos de circuitos associados em série, com valores nominais de tensão elétrica e potência elétrica. Pois bem, vamos à questão? Duas lâmpadas, uma de 10 watts e outra de 110 volts, e outra de 100 watts e 110 volts, são ligadas em série a uma tomada de 220 volts. O que aconteceria com as lâmpadas nessa situação? Pessoal, aqui no Brasil isso é bem comum, né? Nós temos algumas cidades aqui do Brasil que a tensão elétrica na tomada é 110 volts e outras que a tensão elétrica é 220 volts. Então esse tipo de questão é para a gente entender o que acontece se eu ligar um equipamento que no caso é 110 volts numa tomada 220, sendo que aí tem um detalhe, ele quer que nós façamos isso num circuito ligado em série. Então vamos à questão. Desenhando aqui o circuito só para a gente entender, a gente pega a primeira lâmpada, que tem tensão U1, 110 volts, une a segunda lâmpada, que tem mesma tensão, 110 volts, porém potências diferentes. Essa daqui é 10 watts e essa daqui é 10 vezes mais potente, 100 watts, tá? E elas são ligadas a uma tensão de 220 volts. Então está aqui um circuitozinho simples, só para a gente ver o que é que vai acontecer. Bom, para essa questão, temos que relembrar uma fórmula que envolve ao mesmo tempo potência, que é P, tensão elétrica, que é U, e resistência. Por quê? Porque está falando que é em série, nós temos que fazer uma associação em série. E para isso, temos que calcular qual seria a corrente desse circuito. E a corrente depende diretamente da resistência. Então, para isso, vamos relembrar a fórmula. P é igual ao quadrado da tensão dividido pela resistência. Que se nós invertermos aqui essas duas variáveis, encontraremos que R é o quadrado da tensão dividido por P, chamando essa primeira lâmpada de R1, submetida à tensão U1, e chamando essa segunda lâmpada de R2, submetida à tensão U2, vamos calcular a corrente única que é associada a essa ligação em série. Então, o valor da resistência de cada uma será tensão elétrica da primeira lâmpada, repare, 110, está aqui, ao quadrado, dividido pela potência, que é 10 watts, certo? Que vai dar 110 ao quadrado, é 110 vezes 110, dividido por 10, 1.210 ohms. É um cálculo simples e vocês podem executar tranquilamente. Já a segunda resistência é encontrada pela tensão elétrica, 110 volts, também dividido pela potência, que é 100 watts, que dá o valor de 121 ohms. Agora veja, essas duas lâmpadas estão associadas em série, então vamos redesenhar o circuito com essas duas lâmpadas para calcularmos a resistência equivalente. A resistência equivalente agora está aqui, é a soma dessas duas resistências, uma vez que esses dois resistores estão associados em série. Somando-os, os resultados serão obtidos, e neste caso, teremos o resultado 1.331 ohms, submetido à tensão de 220 volts. Ok, pessoal? Então, somando as duas resistências, teremos a resistência de 1.331 ohms submetido à tensão de 220 volts. Ok, pessoal? Beleza. Então, agora o que é que vamos fazer? Vamos calcular a corrente elétrica que está aqui. A corrente elétrica é dada pela razão entre a tensão e a resistência. Então, vamos calcular essa corrente. A tensão é 220 volts e a resistência é 1.331. Então, dividido 220 por 1.331, já que nós não usamos calculadoras no Enem, e aqui é uma revisão para o Enem, certo? Vamos simplificar. Geralmente as questões possibilitam simplificações. Então, observe que 22 é múltiplo de 11. Então, 220 também é. Então, vai ser dividido por 11. 220 dividido por 11, 20. E como é uma simplificação, o denominador também deve ser dividido por 11. Esse valor dividido por 11 dá exatamente 121. Então, a corrente elétrica é 20 sobre 121 ampere. Ok, pessoal? Até aí, tudo tranquilo? Beleza. Então, acabamos de encontrar a corrente elétrica. Agora, vamos finalmente encontrar a tensão elétrica em cada lâmpada. Vamos calcular o 1. U é R vezes I. Está aqui, ó. U é R vezes I. Sendo que o 1 vai ser a resistência 1, que é esse valor aqui, dividido pela corrente, que é uma única só. Então, a tensão U1 vai ser o valor 1.210, que é a resistência, certo? Multiplicado pela corrente elétrica, que é 20 sobre 121. 1.210 dividido por 121, repare que dá 10, certinho. Você corta 121 por 121, sobra 0. 0 é como se sobrasse o número 10. 10 vezes 20
200 volts. Então observe aí, a lâmpada 1 é submetida a 200 volts. E 200 volts é uma tensão maior do que ela foi pré-fabricada, né? Então a tensão que ela suporta é 110. Como ela vai ser submetida a 220, ao ser ligada em série, e a 200 volts no caso, ao ser ligada em série uma tensão 220, a tendência dela é queimar, certo? Porque ela está submetida a uma tensão maior do que a que ela suporta. Beleza? Agora vamos para a lâmpada 2. Na lâmpada 2, vocês acompanham aí, ó, que eu tenho a resistência, que é 121, multiplicado pela corrente, que é 20 sobre 121. Ao multiplicar esses dois resultados, 121 com 121 corta, vai dar um resultado de 20 volts. 20 volts comparado para a segunda lâmpada é uma tensão inferior à qual ela foi pré-fabricada. Então ela aguenta até 110, mas ela está suportando 20. Então significa que ela não vai queimar, ela vai funcionar. Observe um detalhe. Quando você ligou as duas lâmpadas a 220 volts, observe que essa lâmpada ficou com 200 volts. Então essa daqui teria que ficar com quanto? Com a diferença que está faltando para 220, ou seja, 20 volts. Ou seja, na hora que você liga em série, não são as duas lâmpadas que vão ter a mesma tensão. Uma terá uma tensão, que no caso é 200, e a outra vai ter o complemento, que a gente fez o cálculo e provou que é 20 volts. Se aqui, por exemplo, fosse 250 volts, e esse aqui tivesse 200, esse aqui teria quanto? 50 volts. Ok, pessoal? Então é isso. Agradeço a vocês pela atenção, e na próxima aula teremos a resolução de mais outra questão. Um grande abraço e vamos adiante.